O Auxílio Brasil é um novo programa social do governo e, apesar de algumas semelhanças com seu antecessor, que é o Bolsa Família, ainda existem muitas dúvidas sobre o programa, especialmente em relação a quem tem acesso a ele. Nesse mês de janeiro, mais de 3 milhões de novos usuários foram incluídos na folha de pagamentos e irão da fila de espera, mas, segundo o governo, todos os meses serão feitas novas análises, tanto para verificar se alguém está recebendo benefício e perdeu o direito, ou se novos integrantes serão incluídos como beneficiários. Dentre os novos integrantes, famílias que recebem outros auxílios do governo, como o BPC, se perguntam se podem também receber o Auxílio Brasil. Então vamos entender melhor esse assunto? Vamos lá, vamos direto ao que interessa. Como não existe nada de concreto oficialmente dizendo que sim ou que não, o primeiro passo para dizer se uma família que recebe o BPC pode também receber o Auxílio Brasil é entender quais as regras para tornar alguém elegível para receber o Auxílio Brasil. A medida provisória número 1061 de agosto de 2021 diz que, abre aspas, são elegíveis ao programa Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza e as famílias em situação de pobreza nos termos do regulamento. As famílias que, nos termos do regulamento, se enquadrem na situação de pobreza também serão elegíveis ao programa Auxílio Brasil se possuírem em sua composição gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos. A mesma MP diz ainda que, abre aspas, os valores referenciais para a caracterização de situação de pobreza ou de extrema pobreza e as idades indicadas nos incisos 1 a 3 do caput do artigo 3º deverão ser estabelecidas e reavaliadas pelo Poder Executivo Federal periodicamente em decorrência da dinâmica socioeconômica do país e de estudos técnicos sobre o tema nos termos do regulamento. Fecha aspas. Como vocês podem ver, a lei estabelece que os elegíveis do Auxílio Brasil são as famílias em situação de extrema pobreza e em situação de pobreza com gestantes ou membros menores do que 21 anos incompletos. Em novembro do ano passado, através do decreto de número 10.852, o governo regulamentou essa MP, estabelecendo as condições de enquadramento das linhas de pobreza e de extrema pobreza. Vejam só, abre aspas, extrema pobreza caracterizada pela renda familiar mensal per capita no valor de até R$ 100, denominada linha de extrema pobreza, e pobreza caracterizada pela renda familiar mensal per capita no valor entre R$ 100 e 1 centavo e R$ 200, denominada linha de pobreza. No mesmo decreto, há ainda a seguinte previsão. As famílias elegíveis ao programa Auxílio Brasil, identificadas no CAD único, poderão ser priorizadas a partir de critérios baseados em conjunto de indicadores sociais capazes de estabelecer com maior acuidade as situações de vulnerabilidade social e econômica, fecha aspas. Tudo isso para dizer que a lei que instituiu o Auxílio Brasil não fez nenhuma limitação ao recebimento de outros benefícios assistenciais além dele. Um exemplo é o próprio Auxílio Gás, que será pago aos beneficiários do Auxílio Brasil e aos beneficiários do BPC. Agora vamos dar uma olhadinha no que diz a legislação em relação a quem pode receber o BPC. O BPC é um benefício específico no valor de um salário mínimo concedido a pessoas com mais de 65 anos de idade ou pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade social. Em março de 2021, o INSS emitiu uma portaria alterando um pouco as regras de cálculo da renda familiar para fins de obtenção do BPC. Veja o que diz a portaria, abre aspas. Artigo 1º. Estabelecer que não será computado para o cálculo de renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário mínimo ou benefício de prestação continuada BPC-LOAS concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência para a concessão do BPC-LOAS diante do disposto no parágrafo 14 do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, incluído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Fecha aspas. Isso significa que o BPC não entra no cálculo da renda per capita familiar quando um membro da mesma família estiver pleitando o recebimento de mais um benefício de prestação continuada. Ou seja, não há impedimentos de uma família que receba o BPC receber mais um benefício. Da mesma forma, no parágrafo seguinte, a portaria diz que, abre aspas, artigo 2º, na análise administrativa dos requerimentos do BPC-LOAS efetuados a partir de 2 de abril
de 2020, já está descontado do cálculo da renda familiar os benefícios previdenciários e assistenciais recebidos por idosos com idade superior a 65 anos e por pessoas com deficiências nos termos do parágrafo 14 do artigo 20 da Lei nº 8.742 de 1993. E na Lei 14.176 de 2021, o governo estabeleceu como critério de elegibilidade para o recebimento do BPC o seguinte, abre aspas, observados os demais critérios de elegibilidade definidos nessa lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput desse artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Fecha aspas. Eles não mencionam que a pessoa não pode receber o auxílio se já estiver recebendo outro auxílio do governo. Tudo isso para dizer que não existe na legislação nada concreto proibindo a acumulação dos benefícios dentro da mesma família. Na época do auxílio emergencial, por exemplo, a lei trazia essa proibição expressa, o que não ocorre nesse caso. Então, uma possível interpretação para essa pergunta é que, de acordo com a lei, não há impedimentos para que, na mesma família, os dois benefícios sejam recebidos. O que vai contar, nesse caso, é o valor máximo de renda familiar per capita, que precisa estar de acordo com as regras tanto do BPC quanto do Auxílio Brasil. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para você comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!